não for possível ganhar na totalidade, que o juiz pelo menos lhe defira o pleito parcialmente falando. O bom advogado é aquele que, na sua defesa, traz, além da defesa processual, uma defesa de mérito, que implica na improcedência total do pedido, mas, na eventualidade de assim não entender o dolo juízo, que ele acolha uma outra tese e julgue improcedente o pedido parcialmente falando. Isto está em sintonia com o CPC, artigo 300, que fala que cabe ao réu, na sua defesa, trazer toda a matéria fática e jurídica, toda a matéria fática e jurídica, de forma eventual e sucessiva. Nós temos aí dois princípios, o princípio da eventualidade e da concentração. Cabe ao réu concentrar toda a sua matéria de defesa na contestação. E quando eu falo toda a sua defesa, é toda a defesa fática, é toda a defesa jurídica, e lembrando que a defesa jurídica, ela consiste em questões processuais, que são as preliminares, as prejudiciais de mérito e no mérito. E se porventura eu não conseguir uma improcedência total, que eu consiga pelo menos uma parcial. Então o bom advogado, com ele não tem bola perdida. Enquanto o juiz não apitar, a bola saiu pela linha lateral, ele está correndo atrás para não deixar a bola sair. Esse é o bom advogado. Agora, o bom advogado também é aquele que só escreve o essencial, nada mais que o essencial. Ele não fica rodando atrás do toco. Já vi, e você possivelmente que nos assiste também já viu, petições iniciais que citam até Camões. Para quê? Em que Camões vai ajudar na solução daquela lide? Já vi inicial com 70, 80, 100 laudas. Para quê? Se os fatos juridicamente relevantes, os fundamentos jurídicos dos pedidos, cabem em 3, 4, 5 laudas. Já vi defesa em que o réu copia a jurisprudência do TST, do STJ, do STF toda. Para quê? No processo de trabalho, você deve ser conciso, simples e objetivo. Faça a sua defesa, sem se esquecer dos princípios da eventualidade e da concentração, mas seja objetivo. Senão, a sua defesa não vai ser lida. E aí, o que acontece? Começa a parte a reclamar. O juiz não leu o processo, mas também com tanta coisa para ler, não vai ler, não. Você tem que, na verdade, ser objetivo. E a forma de ser objetivo, de ser preciso, de ser lógico, é usando o silogismo aristotélico. Fala a verdade. Depois de tantos silogismos na cabeça, eu estou até achando que vocês vão colocar o nome nos seus filhos de Aristóteles, de silogismo ou de lógica. Não é uma boa, não, Flávio? Veja bem. Olha que nome maravilhoso. Flávia, mãe de lógica aristotélica. Olha que coisa mais linda. Né? Silogismo. Gente, é brincadeira, mas é para você não se esquecer do silogismo. Depois de feitos esses requerimentos e feitos cada um dos pleitos, e eu digo para vocês que o requerimento está para o pedido imediato de prestação da tutela jurisdicional, assim como o pleito, o bem da vida, está para o pedido imediato, a pretensão, o bem da vida que se almeja. Então, feitos os requerimentos iniciais e os pleitos, eu posso fazer os requerimentos finais. Quais são os requerimentos finais? Requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial a prova pericial, documental, depoimento pessoal e oitiva de testemunhas. Eu sempre digo que é bom requerer todas essas provas, porque você não sabe qual será a linha de defesa do réu. Às vezes você acha que só a oitiva de testemunhas será suficiente. E nem sempre isso acontece. Em função da defesa, pode ser que você necessite de uma prova pericial. Somente depois de lida a defesa, é que você vai saber que tipo de prova você vai produzir. E conforme nós trataremos na nossa última aula, no nosso último encontro, que é ônus de prova, alegar e não provar é a mesma coisa que nada fazer.
Então, você, advogado, tanto do autor quanto do réu, deve ter muito cuidado com o que vai dizer na petição inicial e na contestação. Por quê? Se o réu nega o fato constitutivo, via de regra, esse fato é ônus de prova do autor e cabe a ele provar esse fato, sob pena de repente, o pedido ser julgado improcedente. Da mesma forma, se o réu alega, traz um fato impeditivo, modificativo ou extintivo, o ônus de prova é dele. Se ele não consegue provar, possivelmente o pedido vai ser julgado procedente contra ele. Então, ali na audiência, quando o juiz pergunta, doutor, o senhor tem defesa a produzir? Cuidado, você, advogado réu, você estará entregando para o juiz a sua defesa, traçando ali os limites da lide, e aí o juiz, dentro desses limites da lide, estará pronto após a instrução para julgar. Agora, terminada essa fase da audiência, né, poderá o juiz marcar uma próxima sentada para instruir o processo, ou, se a audiência for una, ele já vai ouvir, tomar os depoimentos pessoais, ouvir as testemunhas, ou seja, produzir as provas, instruir o processo. Agora, muito importante, além de requerer a produção de provas, o bom advogado ou autor, de forma genérica, está requerendo as provas, né, ele deve estar atento a uma situação dos cartões de ponto. Se, porventura, a empresa tem controle de jornada, quer seja porque ela está obrigada, porque tem mais de 10 empregados, quer seja porque ela facultativamente controlava a jornada dos seus 3, 4, 5, 6 empregados, sugiro ao bom advogado autor que ele requer a juntada desses controles de frequência, de forma a provar o alegado, ou seja, de forma a provar os fatos juridicamente relevantes, os fatos constitutivos do seu direito às horas extras, os horários de trabalho relacionados à petição inicial, trabalhava de 8 às 18. Então, você requer a juntada dos cartões de ponto. E aí, usando de um artifício do CPC, você requer a juntada dos cartões de ponto, de forma a fazer prova do alegado, e caso o réu se digne em trazer com a defesa, com a contestação, os cartões de ponto, que seja aplicada a pena de confissão, conforme prevê o artigo 355, combinado com 359 do CPC. E o que esses dois artigos falam para a gente? Que se eu tenho onde provar alguma coisa, e eu posso provar por intermédio de um documento que está em posse da parte contrária, eu posso requerer a sua juntada. E caso ela, de forma injustificada, não junte esse documento aos autos, presumir-se-ão verdadeiros os fatos que eu estou alegando. Então, nos termos do 355 e sob as penas do 359, requeira a juntada dos cartões de ponto porventura existentes, de forma a provar os horários alegados da petição inicial, sob pena de presumirem-se verdadeiros esses horários. É isso que quer dizer. Requer a juntada dos cartões de ponto nos termos do 355 sob as penas do 359. Ou seja, requer a juntada dos cartões de ponto para provar que os horários que eu aleguei na petição inicial são verdadeiros. E caso o réu não se digne juntar os cartões de ponto, que então seja aplicada a pena de confissão a ele. Porque ele detém esse meio de prova, ele pode trazer essa prova, e ele não fazendo, então presumir-se-ão verdadeiros os horários alegados na petição inicial. Após esses e outros requerimentos que porventura entender necessários, deve a parte fazer o seguinte, deve dar um valor à causa. E qual será o valor à causa? Conforme nos fala o CPC, no artigo 259, inciso 2, CPC 259, inciso 2, o valor da causa será igual ao somatório dos valores dos pedidos. Ora, no processo de trabalho, conforme já dito, exceto no rito sumaríssimo, a gente não está obrigado, o advogado não está obrigado a indicar o valor líquido de cada pedido. Ele pode colocar apurar, apurar, apurar. E a nosso ver, desde que ele dê um valor da causa suficiente para afastar o rito sumaríssimo, e claro, desde que seja somado, seja maior, superior aos pedidos liquidados. Então, desde que o valor da causa seja superior ao somatório dos pedidos liquidados, e desde que seja superior a 40 salários mínimos, o que é suficiente para afastar o rito sumaríssimo, ele está correto.
Então, recapitulando, como dar valor à causa? O valor da causa, no rito sumaríssimo, é o somatório dos valores dos pedidos, conforme fala o 259, inciso 2 do CPC. Agora, em se tratando de rito ordinário, se alguns pedidos estiverem liquidados, o valor da causa deve ser maior do que os valores liquidados, somatório dos valores liquidados. Se todos eles estiverem a apurar, deve ser um valor, por exemplo, 40 mil, 50 mil, 100 mil, um valor suficiente para afastar o rito sumaríssimo. Então, o valor da causa, no processo de trabalho, só serve para uma coisa. Para quê? Para fixar o rito. Até 2 salários mínimos, rito sumário. De 2 até 40 salários mínimos, rito sumaríssimo. Acima de 40 salários mínimos, rito ordinário. Dado um valor à causa, já estou pronto para encerrar a minha petição inicial. Nesses termos, pede deferimento, local, data, PP ponto, nome do advogado, número do OAB e assinatura do advogado. E conforme nos fala o CPC, no artigo 39, deve a parte indicar um valor, um endereço para intimação do seu advogado. Nós, advogados, já temos, normalmente, o quê? Um papel timbrado. Nesse papel timbrado já tem o nosso endereço, é o endereço para intimações, para busca e apreensão de autos, etc. e tal, porque o advogado tem uma mania de não devolver os autos, né? Às vezes não devolve. Pois bem, fala-nos o CPC, no artigo 39, que a parte autora, o advogado, deve indicar o seu endereço para intimação. É claro que, se você tem um formulário com o timbre do seu escritório, com o endereço do seu escritório, você não vai precisar indicar esse endereço. Agora, numa prova de exame de ordem, numa prova de concurso, é bom você fazer menção. Endereço completo do advogado para futuras intimações. Por falar em exame de ordem, gostaria de dar uma dica para todos vocês que nos assistem e que, na verdade, são candidatos ao exame de ordem. Quando cai petição inicial na prova de trabalho, eu fico muito tranquilo. Sabe por quê? Porque o aluno meu, quando cai petição inicial, dificilmente ele perde a prova. E ele dificilmente vai perder a prova, por quê? Porque se ele usa a técnica do silogismo, ele vai escrever pouco, vai escrever o essencial e vai pedir o que tiver que ser pedido. E ele vai conseguir acabar a prova. Se ele não usar a técnica do silogismo, o que vai acontecer com ele? Ele não vai dar conta de acabar a prova, porque a prova, principalmente a trabalhista, no exame de ordem, é uma prova longa, normalmente. Se ele não usa a técnica do silogismo, via de regra, ele não consegue acabar a prova. E as chances dele começam a diminuir, porque ele deixa de resolver uma ou outra questão. Às vezes, ele não chega a terminar a peça, porque começa a escrever demais, não termina os pedidos, os requerimentos. E resultado, ele vai ter dificuldade em passar. Mas, vocês que querem fazer exame de ordem, você que quer fazer exame de ordem, se você seguir a técnica do silogismo, você pode ter certeza. Você vai dizer o essencial, nada mais que o essencial. A sua conclusão vai virar o pedido. Os pedidos mais os requerimentos, né, formam o arcabouço do seu pedido imediato. Faz requerimentos de prova, indica um valor à causa, de forma a afastar o rito sumaríssimo, local, data, pronto, acabou, morreu. Na prova de exame de ordem, você não pode inventar dados, por exemplo, para qualificação. Portanto, muito cuidado. Você não vai falar na qualificação do autor José da Silva Xavier, que normalmente eles dão o dado, dão o nome da pessoa. Você não vai colocar que ele é analista de sistemas, se o problema não te falou que é analista de sistemas. Você não vai falar que ele mora na rua B, número 159, se eles não te falaram o endereço dele. Como é que você vai fazer? Você vai colocar, pura e simplesmente, residente domiciliado em pontinho, 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 residente na pontinho, 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 porque você não pode inventar dados sob pena de identificar a sua prova. Agora, você, advogado, você tem que, na verdade, saber esses dados todos. Para quê? Para fazer a petição inicial para a defesa dos interesses do seu cliente. Pois bem, gostaria de saber se os colegas têm alguma dúvida para que a gente possa esclarecer, né, essa técnica da petição inicial, né? Saber se vocês gostaram, aprenderam bem a técnica do silogismo, se vão, de repente, colocar nome nos seus filhos de Aristóteles, de silogismo,
de lógica aristotélica, ou uma coisa assim, volta pensando, não, gostar do silogismo, mas não a esse ponto, né? Tá certo, né? Aliás, eu defendo a tese de que os nomes das pessoas devem ser os mais simples possível, né? Porque pegar nome, misturar um nome, costuma ser meio complicado. Tudo na vida tem que ser simples, complicou, tá errado. Vamos lá. Qual que é a primeira dúvida? Alguém tem uma dúvida? Tem dúvida? Então vamos lá. Por que a CLT não exige a fundamentação jurídica no pedido? Muito boa pergunta. Por que a CLT não exige a fundamentação jurídica, né, do pedido? Muito interessante a pergunta. É por causa do seguinte. Vejam só. No artigo 840, que trata dos requisitos da petição inicial, lá fala assim, ó. São requisitos da petição inicial o endereçamento do juiz da causa, a qualificação das partes, uma breve exposição dos fatos de que decorre o dissídio, o pedido, local, data, assinatura. Não fala em fundamento jurídico. Não falou em fundamento jurídico, não é requisito. Mas por que não está o fundamento jurídico como sendo um requisito da petição inicial? A lógica é simples. Se nós formos no artigo 799, nós vamos ver que, no processo do trabalho, as partes podem propor e acompanhar as suas demandas, independentemente de advogado. Ora, se eu possibilito que as partes proponham as suas ações sem advogado, e eu exijo a fundamentação jurídica, eu estou dando com a mão e tirando com a outra. Portanto, o legislador foi coerente. Ele disse que as partes podem propor e acompanhar as suas demandas, mesmo sem advogado, mas é claro que não vão precisar de fundamentar. A fundamentação jurídica, ela é prescindível. E por que eu falo isso? Os romanos já diziam, não gosto de usar expressões latinas nas minhas peças, de jeito nenhum, mas eu vou traduzir. Iura novit cura, dá-me factum, dá-me isso, pois iura novit cura. Dá-me os fatos que eu te darei o direito, pois o juiz sabe o direito. Ora, se o fato juridicamente relevante é trazido, e tendo-se em vista que o juiz sabe o direito material aplicável à espécie, é dispensável, torna dispensável a fundamentação jurídica. O CPC, por outro lado, exige no 282, como requisitos da petição inicial, os fatos e fundamentos jurídicos. Agora, o CPC também possibilita que o juiz julgue procedente ou pedido com base nos fundamentos jurídicos do autor, do réu ou dos seus próprios fundamentos, numa clara demonstração de que ele também adota a máxima iura novit curia. O juiz sabe o direito. Tanto sabe o direito que mesmo que o direito material não tenha sido aplicado, poderá o juiz, na sentença, julgar procedente ou improcedente o pedido. Olha só, meus amigos, como é que o sistema jurídico, ele é lógico, ele é coerente. Eu não posso possibilitar ao reclamante a possibilidade de ajuizamento da ação sem advogado e exigir dele a fundamentação jurídica, porque esta é uma função eminentemente técnica, jurídica. Obrigado pela sua pergunta, interessante. Próxima pergunta, temos algum aí? Sim. Nossa, você anotou muito, hein? Sinal de que é uma boa aluna, aprendeu muito aqui hoje. Pelo menos anotou muito, né? Vamos lá. Professor, o advogado ele deve colocar os seus dados junto da qualificação da parte? Boa pergunta também. Essa é uma pergunta muito feita pelos nossos alunos. Professor, lá no meu escritório, no escritório onde eu faço estágio, é obrigado a colocar os dados do escritório de advocacia lá junto à qualificação da parte. Não aconselho isso de jeito nenhum. Sabe por quê? Eu acho que o advogado que faz questão de colocar os seus dados junto dos dados da parte, ele está querendo ser tão importante quanto a parte. Advogado vem ao final, é PP ponto. Por procuração eu falo em nome da parte e ali tem o meu endereço e pronto, acabou, morreu, mais nada. Então, lá em cima, eu endereço ao excelentíssimo senhor juiz da causa, eu qualifico a parte autora e a parte ré e falo o tipo de ação que está sendo proposta. Para que eu, advogado, vou figurar lá em cima, do lado do meu cliente? É querer ser tão importante quanto ele. Com todo respeito aos meus colegas advogados, eu acho que o advogado vem ao final. É claro que você, advogado autor, deve dizer o seguinte: fulano de tal, toda a qualificação dele, vírgula, por seu procurador, ao final assinado, aparentes,
procuração anexa, instrumento de mandato anexo, vírgula, vem ajuizar a ação trabalhista. Lá embaixo você coloca pp. Por procuração, o nome do advogado, o número do AB e a assinatura dele. Mas lá em cima você já disse que a parte está falando por procuração, está falando por intermédio do seu advogado. Agora, somente ao final, o advogado se qualifica e coloca o seu endereço. Se ele tem papel timbrado, não precisa nem colocar seu endereço para futuras intimações. Consegui ser claro? Mais alguma pergunta? Sim. Mais uma pergunta. Vamos lá, mais uma. Porque a CLT não exige o requerimento de provas e o valor da causa? Veja bem, pelo mesmo motivo que não se exige a fundamentação jurídica, a CLT também não exige o requerimento de provas e a indicação do valor da causa, porque isso, na verdade, é uma questão eminentemente técnica, de técnica jurídica. Somente nós, advogados, sabemos da necessidade de requerimento de provas e de produção das provas, sob pena de repente, correr o risco de termos uma ação, um pedido, melhor dizendo, julgado improcedente, porque eu não consegui desincumbir do ônus probandi. Somente nós, advogados do réu, sabemos também que, se eu alego um fato impeditivo, modificativo ou extintivo e não provar, o pedido será julgado procedente. A parte sem advogado, ela não sabe que ela vai ter que requerer provas. Agora, a CLT fala que ela pode levar as provas que porventura entender necessárias, levar as testemunhas independentemente de rol, de intimação prévia. Isso está lá no artigo 825 da CLT. Pela mesma razão, não há que se falar indicação do valor da causa. Não há que se falar indicação do valor da causa, porque essa é uma questão eminentemente técnica. Nós vimos que, para dar um valor à causa, nós temos que sair somando os pedidos liquidados, e aí o somatório dos pedidos liquidados é o valor da causa. Se eu tenho um pedido não liquidado, tem que ser superior aos pedidos liquidados. Sempre lembrando que tem que ser um valor suficiente para afastar o rito sumaríssimo. Ok? Pois bem, nessa aula nós tratamos então dos pedidos e requerimentos que devem ser feitos pelo autor na sua petição inicial, formando aqui o que a gente chama de arte de pedir. Se você tem dúvida, pode enviar-nos para saberdireito@stf.jus.br. Na aula de hoje, nessa quarta aula, nós falamos então da técnica de pedir, na conclusão dos nossos silogismos. Lembrando que, se você enviar algum e-mail, você deverá se identificar, bem como identificar a aula, o tema, que é competência da Justiça do Trabalho, técnica de petição inicial, e nós lhe responderemos. Obrigado por sua presença. Até a próxima aula, quando trataremos de ônus de prova no processo de trabalho. É a nossa quinta aula. Obrigado. Até a próxima.